vamos sintetizar então as ideias principais desse módulo, né? Então o mais importante é o seguinte, pega um triângulo retângulo. Se você for aumentando ou diminuindo ele de tamanho, você vai ter o mesmo triângulo de tamanhos diferentes. Mas o que acontece? Você lembra da definição de seno e cosseno? Bom, o seno de um ângulo, isso vai ser importante para a gente. E o cosseno de um ângulo. Cosseno de θ e seno de θ. Esses caras são dados pelo quê? Eles são dados pela razão entre o cateto, beleza? Oposto ou adjacente dividido pela hipotenusa. Essa hipotenusa, eu vou chamar ela de R. Pode ser? Eu vou chamar ela de R. O seno de θ seria, sei lá, Y sobre R. E o cosseno de θ seria X sobre R. Pode ser? Beleza, agora sim vem a parte importante. Se eu for diminuindo esse triângulo até que o raio vale exatamente 1, até que R tenha tamanho 1, então, como você acabou de ver aí, né? Y dividido por 1 vai dar simplesmente Y. Tá. Então, agora, nesse caso aqui, mesma coisa aqui. X dividido por 1 vai dar simplesmente X. Então, eu faço com que os tamanhos dos catetos desse triângulo sejam exatamente iguais ao seno e ao cosseno de θ. Então, vamos deixar isso aqui do lado. Pô, isso é importante pra caramba, porque agora, com um triângulo como esse, foca na parada aí. Traça uma circunferência cujo centro está nesse ponto e tem raio R. E vai variando esse triângulo aí ao longo dessa circunferência, beleza? De modo que esse ponto azul sempre esteja no extremo, né, sobre a circunferência, e esse roxo seja o centro da circunferência. Com isso, cara, olha que interessante, você consegue agora construir seno usando qualquer tipo de ângulo. A gente vai medindo os ângulos e a gente pode passar de 90 graus e continuar falando de seno e de cosseno desses ângulos. O seno e o cosseno seriam as projeções nos eixos vertical e horizontal, respectivamente. Olha que interessante. Então, por exemplo, vamos falar só do seno. Como que funciona a visualização do seno de um certo ângulo usando o ciclo trigonométrico, que é então um ciclo de raio unitário. O raio tem que ser 1 para que o tamanho da projeção vertical e horizontal seja exatamente igual ao seno e ao cosseno. Então, à medida que eu vou caminhando aí no ciclo trigonométrico, aquela projeção vai me dar o seno. Ele vai aumentando no primeiro quadrante e no segundo quadrante ele vai diminuindo até zerar quando a gente chega em 180 graus. E depois, se eu continuar dando volta no ciclo trigonométrico, o meu seno começa a ficar negativo. Ele aumenta ficando cada vez mais negativo e depois ele diminui, ficando cada vez menos negativo até zerar de novo. E eu posso continuar dando voltas no meu ciclo. Inclusive, eu consigo falar de arcos côngruos, né? Dois arcos, né, que têm extremidade no mesmo ponto no ciclo trigonométrico. Então eu posso pegar, sei lá, o ângulo de 30 graus. Tá ali. Esse é o seno de 30 graus. A gente sabe que, inclusive, ele vale meio. Se eu der mais uma volta de 360 graus em cima daquele ponto, então eu vou ter o arco de 30 mais 360, 390 graus. São dois arcos côngruos. Eles sempre têm mesmo seno e mesmo cosseno. Concorda ou não? Também posso estudar e falar do cosseno no ciclo trigonométrico. Como que funciona? Começa a dar uma volta aí. A gente vai aumentando o ângulo ali daquele triângulo, né? O cosseno sempre vai ser a projeção horizontal. Ele começa valendo 1 e vai diminuindo no primeiro quadrante até zerar. Quando eu já entro no segundo quadrante, ele vai para o lado negativo. Então ele fica negativo, vai aumentando cada vez mais negativo, até valer menos 1. Para que isso é super importante. Tanto o seno quanto o cosseno, você sabe que eles estão limitados a essa circunferência trigonométrica. Ou seja, eles valem no máximo menos 1 ou 1. Os dois, o cosseno está limitado entre menos 1 e 1, e o seno está limitado entre menos 1 e 1. Se eu continuar então o caminho aí do cosseno, aumentando o ângulo para maior do que 180 graus, eu vejo que o cosseno continua negativo, mas ele diminui até zerar lá embaixo, no arco de 3π sobre 2 radianos, ou 270 graus. E se eu continuar aumentando o ângulo para maior do que 270 graus, o cosseno agora passa a ficar positivo. E aí ele vai aumentando, até dar 1 de novo. Ou seja, 360 graus é um arco côngruo a 0 graus, né? Então, enfim, os dois são arcos que têm extremidade no mesmo ponto. Isso é extremamente importante. Você tem a capacidade de visualizar e enxergar seno e cosseno dentro do ciclo trigonométrico, beleza? É importante também a gente conseguir visualizar a tangente, que, como o próprio nome diz, ela é medida com base num eixo que é tangente
ao círculo trigonométrico desse jeito ali. Então a tangente vale 0 quando o ângulo vale 0 graus. À medida que a gente vai aumentando o ângulo no nosso círculo trigonométrico, a tangente vai aumentando de valor, aumenta pra caramba, tô no primeiro quadrante ainda. Quando o ângulo está tendendo a 90 graus, a tangente explode, ela vai para infinito. Se eu continuar aumentando, então, ou ela não existe, né? Tem quem fala que retas paralelas se encontram no infinito, mas como eu já falei para vocês, ainda não tive a oportunidade, o privilégio de ir para o infinito, saber se isso de fato acontece. Se a gente continuar aumentando o ângulo de 90 graus aí, a gente vai perceber que agora a tangente passa a ficar negativa. A projeção da extremidade do arco ao longo da direção do raio no eixo das tangentes bate na parte negativa. E aí a gente vai vendo que essa tangente vai diminuindo, 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 até chegar em 180 graus, quando ela vale 0. E aí depois de 180, se eu continuar aumentando o ângulo, a tangente volta a ficar positiva, né? E vai aumentando, 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 e depois que a gente, de novo lá embaixo, né, do 270 graus, ela explode de novo para infinito, e se eu continuar aumentando o ângulo, é isso que acontece com a minha tangente, ela volta a ficar negativa no quarto quadrante.